Shalom, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu quero iniciar para falar para vocês aonde é que está escrito, que as pessoas que ficarem na Terra, quando ela sair de órbita, vai morrer congelada. Esse texto eu acho que eu não ensinei vocês. E antes de entrar nesse texto, eu quero deixar João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A esperança para aqueles que amam o Senhor Jesus. Amém? Não perca a sua fé. Permaneça, amém? Mas vamos lá para Zacarias 14:1 e a gente vai ler o capítulo, que rapidinho termina no 21, a gente já aprende tudo que a gente ainda não aprendeu. Que diz assim: eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a pelejar contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendida pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Quando a gente chega lá em Ezequiel 38, fala de uma guerra entre Gog e Magog. Tá tendo reforma aqui, eu não sei se vai dar para fazer esse vídeo. Então tem a guerra que já está acontecendo lá em Israel. E o que acontece? Os Estados Unidos vêm para defender. Então o Senhor traz Gog. Na verdade, Gog veio sozinho, mas depois o Senhor traz, né? O Senhor traz Gog e os Estados Unidos saem a defender. Só que quando a gente chega lá em Ezequiel 38, mais pro finalzinho, o Senhor fala assim, quando a paciência de Deus acaba, Deus fala assim: eu vou fazer um terremoto. Nessa guerra em que os Estados Unidos saem para defender a nação de Israel, o Senhor está falando que ele está lá no Monte das Oliveiras. E metade do Monte das Oliveiras será fendido, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Eu tô ouvindo barulho, para ver se vai dar certo de vocês escutar ou vocês vão ficar escutando barulho. Vamos ver só esse versículo, depois eu vou em outro lugar para gravar. No versículo 4 de Zacarias fala que o Monte das Oliveiras foi fendido pelo meio. Por que foi fendido pelo meio? O grande terremoto que vai abalar todas as placas tectônicas, porque primeiro é o arrebatamento, segundo o terremoto. E metade para o oriente, fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, um buraco muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Que buraco é esse que vai ter muito grande no meio do Monte das Oliveiras? Que metade para um lado e metade do outro lado. Vai encher de água lá. Que águas são essas? A água do Mar Vermelho. É a mesma água do Atlântico Sul, aqui do Brasil, que vai até a África e tá abrindo também um vale lá na África. E vai encher de água aquele lugar. E que água é aquele que vai encher aquele lugar? É a água do Mar Vermelho. Vamos continuar, queridos. Acho que aqui vai ter um pouquinho mais sem barulho. Então a gente está lá em Zacarias, né, no 14. Vamos ler o versículo 5, porque a gente já falou. Veio Gog, fez a guerra, depois o Senhor Jesus fica bravo. Ele fala: quer saber, vamos acabar com tudo isso. Aí vem Gog de novo. Nessa hora tem um terremoto na terra de Israel. Só que a palavra de Deus vem falando em todos os textos que não é só em Israel, mas todas as placas tectônicas serão abaladas. Aí vem um grande terremoto do Senhor. Ele arrebata a sua igreja, faz o terremoto. Mas ainda continua pessoas vivendo na terra.
Muita gente vai morrer no terremoto, mas ainda vai continuar a gente vivendo na terra. E o que vai acontecer? Dentro da nação de Israel, a gente está vendo o que vai acontecer dentro de Israel. O Senhor vai estar lá no Monte das Oliveiras, haverá uma fenda muito grande, a gente já falou sobre o Amas, né? A anomalia do Atlântico Sul. Começa aqui, vai para a África, lá, ou seja, todas as placas tectônicas, né? Vai ter um buraco muito grande, vai ter muita água lá. Ok. No 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste no terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo ao Senhor. Então ele está falando que nesse terremoto, em que todas as placas tectônicas, no período de Gog e de Magog, o mundo acabou. Então vai vir um Senhor, mas ele vem para o mundo acabar. Porque ele já veio e ele já morreu na cruz. E ressuscitou o terceiro dia. Agora ele vem para acabar com o mundo. A gente está no fim do mundo. No versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. O que acontece? O Senhor vai apagar o sol, onde tem um monte de texto bíblico falando que o sol será apagado totalmente. Agora ele está sendo apagado parcialmente. Ele está tendo crise parcial. Mas no dia do Senhor será apagado totalmente. E não haverá preciosa luz, porque para nós, para a terra, é necessário essa luz. Essa luz que é necessário para a gente. Mas quando o sol apagar, vai ter uma outra luz. Porque toda estrela que morre, ela faz uma outro tipo de luz. Essa luz que está tendo essas ejeções solares é a nossa luz que a gente precisa. Na hora que essa luz acabar, esse combustível acabar, tem outro combustível. O sol tem outras luzes. Ele não vai escurecer totalmente. Ele vai se tornar uma nova. Ele vai emitir uma outra luz. Só que essa outra luz não é a preciosa para nós. A gente precisa dessa que está tendo problema hoje. Não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Por quê? Porque Deus já está falando que o sol é uma estrela, que ele vai emitir outro tipo de luz. Mas será o dia conhecido do Senhor. É o dia do fim do mundo. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que o tempo da tarde haverá luz. Ou seja, nem dia, nem noite. Mas no tempo da tarde haverá luz. Não vai demorar muito tempo para a Terra sair de órbita. Porque a palavra do Senhor vem falando em outro texto, não sei se está aqui, que o sol vai apagar totalmente ao meio-dia. Não sei de qual nação. Se é o meio-dia do Brasil, se é o meio-dia de Israel, eu não sei. Mas é ao meio-dia que o sol vai apagar. Essa luz preciosa. Mas haverá luz. É o dia do Senhor, é o dia do fim do mundo. E aí o Senhor vai falando assim, não vai ter mais noite. E nem mais dia. Por quê? Mas haverá o tempo da tarde. Por quê? Porque daí o Senhor vem falando assim, sabe o que vai acontecer? Quando essa luz preciosa apagar, a Terra vai mudar a sua órbita, escrito lá em Isaías 13. A Lua vai mudar a sua órbita. Mas do meio-dia até o período da tarde, ainda vai ter gente viva na Terra. É isso que está falando. Haverá luz até o período da tarde. O sol apaga meio-dia, não sei de qual nação. Eu creio que é na nação de Israel, né? Nós cremos que é sempre a nação de Israel que é o relógio de Deus. Então, lá ao meio-dia, o sol apaga. O sol vai apagar lá em cima. Mas haverá luz até no período da tarde. Aí a Terra já começa a sair de órbita. Olha o problema. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. A gente sabe que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja em dia e hora que ninguém sabe. É um ai, escrito em Apocalipse 11. Aí tem um segundo ai. Na mesma hora haverá o terremoto. E aí lá em Apocalipse 11 o Senhor fala assim, e o terceiro ai, espera. Por quê? Porque as coisas vão acontecer devagar. Primeiro o arrebatamento, depois todas as placas tectônicas serão abaladas, e depois ainda tem esse terceiro ai. Só que o terceiro ai, quando a Terra sair de órbita, será no estio e no inverno sucederá tudo isso. Ou seja, pode ser que Deus arrebata a igreja hoje. Dia 2, né? Dia 2
de abril de 2025. Mas até a Terra sair de órbita, até o Sol apagar completamente e a Terra sair de órbita, vai ser no final do verão e no inverno. Tem essa diferença. Quando é verão no Brasil, é inverno em Israel. Quando é verão em Israel, é inverno do Brasil. Então será nessa época. Essa época é quando a Terra sai de órbita. Mas o arrebatamento pode acontecer hoje. Entende? No 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e será o seu nome. Se as pessoas hoje não querem acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz e Ele é Senhor, nesse dia elas vão acreditar. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, e ao sul de Jerusalém ela será exalçada, e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do reis. A gente falou ali no versículo que está falando que Israel vai encher de água, né? Que é a água da anomalia do Atlântico Sul, que tem anomalia no Brasil, que vai até a África, abre um buraco lá, tem Mar Vermelho lá, Mar Vermelho em Israel, a gente já falou disso, né? Então tá bom, aí aqui tá falando outra coisa, né? Do que o Senhor vem fazendo nesses dias, né? Vamos ler de novo? Toda a terra em redor se tornará em planície, desde de Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela se tornará exalçada e habitada, é o seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Hananel até os lugares do rei. Ou seja, toda a terra de Israel vai virar pó, só na terra de Benjamim que vai ficar de pé. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém será segura. Essa Jerusalém não é mais aquela Jerusalém, mas é nós que estamos esparramados pelo mundo inteiro que a gente é obediente ao Senhor. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a sua língua na boca. Essa podridão, não está falando da podridão de podre assim nesse sentido, mas aqui está falando o seguinte: o povo que pelejou contra os filhos de Jesus Cristo, Jerusalém não é aquela terra. Jerusalém, desde quando Jesus veio, escrito em Isaías, ele é Senhor do quê? Ele é Senhor das nações. Jerusalém para Jesus Cristo é seu povo esparramado pelo mundo. É quem obedece ele, pode ser dentro de Israel ou fora de Israel. E todo mundo que pelejar comigo, que mora aqui no Brasil, ou com você que mora no Tonga, ou no Paraguai, ou não sei que país você mora, se você é de Jesus Cristo, o Senhor tem essa paga aqui. Ele vai arrebatar a gente e vai fazer essas pessoas morrer no terremoto. Que não morrer no terremoto vai ficar congelado, vai morrer congelada, a terra será congelada quando ela sair de órbita. E aí o Senhor fala, poderá a sua língua na boca. O Senhor não está falando do sentido de podre assim, mas o Senhor está falando no sentido aqui, porque a tradução foi ruim, mas a revelação que Deus está me dando, que sempre o Senhor me deu, foi a revelação de que quando está muito frio, você não consegue abrir a boca. Se você abrir, a sua língua gruda, a sua boca congela, vai ficar todo mundo assim, ó. E o olho fechado, porque não tem como abrir o olho mais quando a Terra sair de órbita. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçará cada um a mão do seu companheiro, um contra a mão do seu companheiro. Haverá uma guerra, que é essa que a gente está vendo. A Rússia quer guerrear, os países da OTAN quer guerrear, a Ucrânia está guerreando, Estados Unidos e a Venezuela quer guerrear. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se juntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestes e grandes abundâncias, que é o que eles estão fazendo agora. O homem da iniquidade é um pastor, ele é de Judá, porque ele era pastor. Ele não é mais porque ele é homem da iniquidade, mas ele se tornou pastor porque ele foi para a maçonaria e Deus escolheu ele para ser pastor. De todos os maçons, pastor, ele é o pior. E aí Deus escolheu você mesmo, que é o pastor pior, que vai ser o pastor, que vai ser o homem da iniquidade. O pior de todos os maçons, pastores, que é pecado. E aí o Senhor vem falando o seguinte, que ele era de Judá, porque ele era um pastor.
E agora ele está defendendo Israel. Israel só está ganhando a guerra porque ele está ajudando na maçonaria. Senão Israel já tinha perdido. E as nações estão sofrendo lá ao redor. Está acontecendo ou não está? Tá. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem, de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Ou seja, né? Muitas nações temem, tem muita gente que está esparramado pelo mundo que teme ao Senhor Jesus Cristo, né? E que gosta da nação de Israel, por causa do Senhor Jesus Cristo. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E aí tá vindo todas essas pragas que a gente está vendo que está acontecendo, né? E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subir a celebrar a festa das cabanas. Que Egito é esse? A gente tem 5. Israel é Egito. O Egito que está lá do lado é Egito. Por que Israel é Egito? Porque é efraimitas são egípcios. A Europa é Egito. Os Estados Unidos é Egito. Qual é o Egito que eu esqueci? São 5. E são 5 Egitos, querido. Eu esqueci. Mas a gente já estudou sobre os Egitos. São esses Egitos aí que a gente já estudou. Não é só aquele lá, não. É todos os Egitos. Este será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Essa festa das cabanas não é celebrar aquilo que Israel faz lá, aquilo não. Aquilo é uma palhaçada. Porque as cabaninhas lá é uma palhaçada. Porque não tem Jesus Cristo. Aonde não tem Deus, não presta para nada. Não é aquilo lá, não. A festa das cabanas é quando o Senhor fala que as pessoas têm que crer, Isaías 53, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e servi-lo. Lê o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento e crê e obedecer a sua palavra. É essa festa das cabanas que o Senhor está falando. Porque eu não moro em Israel, eu não faço festa da cabana, não. Entretanto, eu sou filha dele. É essa festa das cabanas. Essas são as festas que Jesus quer que a gente obedeça, que a gente faça, que a gente crê no Filho, lê os novos mandamentos e obedeça. Naquele dia se gravará sobre as campanhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas de Jerusalém, de Judá, serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tornarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor vem falando aqui o seguinte: o mundo está acabando, é agora, e vai acabar a qualquer momento. Só que vai acabar devagarzinho também. Primeiro arrebatamento, depois o terremoto do mundo inteiro. E aí tem a guerra também, né, que já está acontecendo, que vai agravar um pouquinho mais. Porque vai acontecer o terremoto e aí depois do terremoto continua um pouquinho mais essa guerra. E aí logo já vem o terceiro ai. Tá bom? E é isso. Shalom e até o próximo vídeo.